O slogan máximo do Espiritismo, ou seja, aquele pensamento que sintetiza o propósito espírita, significa: fora da caridade não há salvação. Todo mundo já ouviu isso, né? E quando Kardec pergunta aos espíritos qual o significado dessa caridade, né? O que ela representa para Jesus, a resposta diverge um pouco do senso comum, porque quando nós falamos em caridade, a primeira ideia que nos vem à mente é a ideia da cesta básica, a ideia da roupa usada, do calçado usado, do bem material, né? Isso é caridade, realmente, mas isso é apenas o aspecto material da caridade. E aí, em resposta a Kardec, como seria a caridade no entendimento de Jesus, os Espíritos respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A benevolência é aquela vontade boa para ouvir, para compreender, para ajudar, né? Bem, volência, vontade. Indulgência é compreender as imperfeições do outro, como eu preciso que o outro compreenda as minhas imperfeições. Logo, eu não vou ficar julgando de imediato, eu vou compreender que o outro, o meu próximo, é uma pessoa que está em evolução como eu mesmo, e que precisa da minha compreensão, como eu preciso da compreensão de todos, da indulgência. E como Deus e os Espíritos são muito indulgentes para conosco. E o terceiro pilar da caridade, um tripé, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O perdão é, como se diz, o corolário, é aquele alcance máximo dessas virtudes. Sem benevolência e sem indulgência nós não vamos conseguir perdoar. Então esse pilar, eu não diria que ele é o mais importante, mas o alcance dele passa pelos outros, né? E hoje nós vamos estudar esse pilar da caridade, que é o perdão das ofensas. E o Espírito Simeon começa dizendo assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Isso é uma pergunta, né, que Pedro fez a Jesus. E Jesus respondeu: perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em nossa inteligência e falar alto ao vosso coração. Calar na inteligência significa que a nossa razão não tem que ficar questionando isso. Ele chega e cala ali, né? Eu tenho que perdoar N vezes, tantas quantas forem necessárias. E falar alto no coração significa que a gente precisa sentir essa necessidade de perdoar. Porque se a gente não sente a necessidade de perdoar, nós vamos protelando, inventando desculpas e nunca vamos começar a trabalhar essa possibilidade de perdão. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Que oração é essa, hein? Que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso, a oração dominical, né? E ela vem repetir essa necessidade: perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, né? Como eu posso querer ser perdoado pelos meus erros se eu não perdoar ao meu próximo? Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita.
ensinarás a teus irmãos. Esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Esquecimento de si mesmo. Paulo tem uma frase genial, que depois que ele se tornou cristão e apanhou demais, né, largou aquela vida de nobre e foi se dedicar ao cristianismo, andar a pé, as longas distâncias, passou 2 anos no deserto, condicionando o seu corpo à vida rude, porque ele não tinha vida rude antes, né? Tinha uma vida tranquila, abastada. E aí depois ele começa a visitar as instituições da época, né? Os núcleos, escrever carta para um, para outro. Ele foi um unificador do cristianismo naquele tempo. Chega um momento que ele fala assim: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E é justamente isso aqui, ó, esse esquecimento de si mesmo. Chegou um ponto de tal virtude que a personalidade de Paulo já não importa mais, importa a personalidade do Cristo. Esquecimento de si mesmo nos torna invulneráveis. Vulneráveis é quando nós somos fracos a determinadas coisas, suscetíveis, né? Nós somos vulneráveis às doenças, nós somos vulneráveis à agressão. Outros falam uma ofensa, a gente fica ofendido, magoado, né? E ele fala que o esquecimento de si mesmo nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. A pessoa que já não está mais cultivando o egoísmo, o orgulho, ela não vai se sentir mais ofendida. Ela vai perceber que aquilo é uma agressão, mas ela vai estar acima daquele patamar, porque ela vai ser indulgente, porque ela vai ser benevolente. Logo, ela vai antecipar o perdão. Ele não vai nem precisar de ser ofendido primeiro para perdoar depois. Ele vai antecipar o perdão, né? Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. A gente costuma falar no ditado popular, né? Fazer os outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem, né? Mas isso aí ainda tem uns probleminhas, porque às vezes a gente gostaria que os outros nos fizessem favores ilícitos, né? Às vezes a gente gostaria que os outros nos bajulassem. Então, quer dizer, isso ainda é um mandamento imperfeito, é uma máxima imperfeita, mas Jesus propõe: amai aos outros como eu vos amei, não como você gostaria de ser amado, né? E aqui a proposta do Espírito Simeon é essa aqui, né? Serás humilde e doce. Tá aqui, ó. Enfim, fazer aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Não é o que deseja por outro, o que ele deseja que Deus faça por nós, hein? É isso que nós vamos fazer para o outro e desejar para o outro. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Será que Deus fica contando quando há na cadernetinha? Não. Haja caderneta. Pois é, haja caderneta, né? Então Deus nos perdoa sempre, nos dando oportunidades de nos redimir, nos dando oportunidades de reparar os nossos erros. A própria reencarnação é um perdão. Ela tem essa finalidade, porque na verdade Deus nos perdoar é a nossa consciência nos perdoar, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Ela não está escrita na Bíblia, ela não está escrita no Alcorão, não está escrita no Bhagavad Gita, não está escrita no livro dos hinduístas, o Mahabharata, ela está escrita na consciência. O que está escrito nesses livros são princípios morais, princípios éticos, alguns até equivocados, porque alguns refletem a cultura daquele tempo onde foram escritos. Tirando o Evangelho, que é o caminho, a verdade e a
vai ver muita incoerência em todos esses livros. Vamos ver um Deus irado, um Deus vingativo, né? Um Deus que pune, um Deus que escolhe um povo e amaldiçoa outro povo. Já não é Deus, né? Na sua infinita bondade. Então, nesse aspecto aí, nós precisamos compreender que Deus está a nos perdoar constantemente. Ele não conta às vezes. Logo, não nos cabe também falar, nossa, mas fulano já errou tantas vezes, eu não aguento mais, né? E aí, continua o Espírito Simeão dizendo aqui, ó: ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, de parte aquele Jesus, que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. O cristianismo começou há 18 séculos, porque o cristianismo, Jesus veio, 1800 anos depois veio Jesus, né? Aliás, veio a codificação espírita, 18 séculos depois, antes dessa mensagem aqui então, né? E aí ele diz: perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes. Olha a indulgência aqui. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Quanto mais grave o mal que a gente recebe, o perdão ele é mais valoroso. Porque perdoar uma falta simples, talvez é muito fácil, né? E não havereis nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodam de leve. Espíritas, agora é para nós diretamente, ó: não vos olvideis de que, ou seja, não se esqueçam de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Não pode ser um perdão apenas de lábios, de falar que perdoou. Se vos dizeis espíritas, sede de fato. Se a gente fala que é espírita, tem que ser espírita de verdade, né? E como é que é ser espírita de verdade? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más tendências, aquele que está se transformando moralmente, na moral de Jesus. Esquecei o mal que vos tenho feito e pensai apenas uma coisa, no bem que possais fazer àquele que pensar fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele. Aquele que entrou no caminho do cristianismo, no caminho espírita, não deve se afastar desse caminho, nem mesmo em pensamento. Olha aqui, que máxima, hein? Pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Se a gente às vezes a gente conhece a doutrina, sabe o que precisa, mas aí no pensamento vem aquele desejo de vingança. Esse desejo de vingança, esse pensamento, ele cria imagens no plano espiritual. Os obsessores veem, os espíritos superiores veem mais ainda, enquanto ainda estamos imperfeitos. Então, é evidente que imperfeitos como somos, a gente ainda vai ter esses escorregões, esses pensamentos, mas a partir do momento que a gente vê um pensamento que remete à ideia de vingança, de desforra, é hora de a gente parar e orar, pedir forças, porque esse não é o caminho. Uma vez entrando no caminho do cristianismo, a gente não deve retroceder no caminho cristão, no caminho espírita, né? Aí a mensagem de Paulo, ele faz algumas observações, entramos nela agora, ó. Apóstolo Paulo, né, em Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade.
Quando eu perdoo um amigo, eu estou dando uma prova de amizade. Quando eu perdoo um inimigo, eu estou pedindo perdão para mim mesmo, a Deus. Lembra daquela história de um servo que chegou no Senhor? O Senhor pediu contas. Ele falou: olha, eu não posso te pagar agora, tem de piedade, tem um pouco de paciência que eu vou te pagar tudo. Aí o patrão, né, falou: não, tudo bem então. Aí esse servo sai dali, pega o sujeito lá assim, ó, me paga o que me deve, senão vou mandar te prender. Os outros viram e foram lá contar para o patrão, né? Olha, o fulano acabou de, ele está mandando ele vir aqui. Falou: mas eu não acabei de te perdoar, você não acabou de me pedir clemência, você não tinha obrigação de fazer a mesma coisa, né? Aí falou: agora então você vai pagar a pena. Joga nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes, né? Ou seja, a partir do momento que a gente conhece a verdade, isso aí é uma figura de linguagem, é uma parábola. Parábolas são histórias que trazem um princípio, que trazem princípios morais, né? Não é exatamente aquilo do jeito que foi ali. O que significa isso? Significa que a partir do momento que a gente conhece a benevolência de Deus, conhece o perdão de Deus dos Espíritos, e nós Espíritos conhecemos, nós temos obrigação de fazer o mesmo. A partir do momento que a gente tem consciência que estamos sendo perdoados das nossas ofensas, nós temos o dever e a obrigação de perdoar o nosso próximo. Se a gente não faz, a gente vai ter que pagar por isso. Como? A gente vai desencarnar, a nossa consciência vai pesar, nós vamos nos infligir determinadas expiações depois. Não é um Senhor que vai lá e fala: não, então vou julgar você. Quem nos julga é a nossa própria consciência, porque a lei de Deus está escrita nela. Muitas coisas que a gente acha aqui que, isso não é nem uma falta leve, nem nada, aos olhos de Deus, ou seja, aos olhos da nossa consciência espiritual, aquela consciência que a gente adquire depois que desencarna, a gente fala: que falta grave que eu cometi, né? A gente não se perdoa. E isso é maravilhoso, porque não há um tribunal mais eficaz do que esse, né? Esse tribunal da própria consciência. Então não tem aquele juiz com martelo lá, não tem aqueles jurados, não é isso. É nós que vamos reconhecer os nossos erros, e a partir daí nós vamos falar: eu preciso de uma nova encarnação, e eu preciso de condições, eu preciso desse perdão, eu me dar esse perdão. Porque é interessante, né? Às vezes ser perdoado pelo outro é fácil. A gente se auto-perdoar, quando a gente tem consciência do erro, para se livrar do remorso, às vezes exige 1, 2, 3, muitas existências, às vezes uma só, dependendo do nosso erro, da nossa falta, não será suficiente. A gente vê isso aí nos romances, né? Então Paulo diz aqui: porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça o que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Todos os dias. Nós somos muito imperfeitos. Todos os dias aí tem necessidade de indulgência. Então a gente tem esse dever, né, de começar a praticar isso aí. Então o perdão, ele não é simplesmente uma máxima que nos fala assim: porque isso é bom, porque agrada a Deus. Não é esse argumento que agrada a Deus. Essa coisa de agradar é um sentimento humano, é porque é da lei. Nós não vamos, para chegar até Deus só existe uma senha: a caridade. Não há caridade sem perdão, não há caridade sem indulgência, não há caridade sem benevolência, né? E aqui agora eu quero dar alguns exemplos de perdão. O exemplo máximo de perdão a gente tem em Jesus.
Quando Jesus foi crucificado, o que ele profere ali? Ele antecipa: perdoe os pais, eles não sabem o que fazem. Foi um exemplo máximo de perdão. A gente vê também quando o Gesiel, que era o Estevão, ele foi condenado por Paulo. A história lá no Paulo e Estevão é muito interessante, porque Gesiel tinha uma irmã que chamava Abigail, e Gesiel se tornou cristão e mudou o nome para Estevão, porque quando a gente se tornava cristão naquele tempo, a gente mudava de nome. Saulo de Tarso, quando se tornou cristão, virou Paulo de Tarso, né? E Gesiel havia sido condenado por Paulo, que era um doutor da lei, né? Que defendia a lei mosaica, mas Paulo era noivo de Abigail, que era irmã de Gesiel. Mas Abigail nem sabia que Gesiel, há muitos anos, ela não encontrava o irmão, ela não sabia que ele tinha se tornado cristão e nem que se chamava Estevão. E no dia do apedrejamento de Estevão, por ordem de Paulo, né? Paulo deu um ultimato. É o Saulo, né? Saulo deu um ultimato. Falou: você se arrepende agora e nega o Cristo, a sua vida será poupada. E ele fala: não dá para negar o Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A minha vida vale muito pouco para isso. Aí o Saulo fica super irritado, fala: então leva ele e apedreja. E quando está acontecendo aquilo, a Abigail estava ali, e de repente ela vê aquele homem lá e fala: é meu irmão. E Saulo: não, impossível, não é seu irmão, impossível. Ela fala: me deixa vê-lo pela última vez. E com toda insistência ele manda trazer. E aí o Estevão, semi-morto, o que ele diz para ela aqui, ó? Ele diz assim, aqui eu vou pegar um pedacinho de diálogo, né? Ela abraçava-o, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes, depois de uma pausa em que a vítima, ou seja, Estevão, né, se revelava nos derradeiros instantes da vida. Material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Ele pergunta para ela. Aí ela diz: este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, apontando Saulo, né? Eu gosto dele ali, né? Que parecia petrificado. Ele estava ali: e agora, gente? Eu mandei apedrejar o irmão da minha noiva, como é que vai ficar? Ele estava ali, né? Aí, o que o Estevão diz, né? Cristo os abençoe. Não tenho no seu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhes as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido, queria ser amaldiçoado. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecia, no fatídio das posições mundanas, impressionava-o profundamente. Ele ficou impressionado com aquele homem que deveria odiá-lo, e no momento da morte lá, falava: não, ele é um irmão. Se ele fez isso com Moisés, o que ele vai fazer quando conhecer Jesus? E foi dito e feito, né? Paulo, quando no caminho de Damasco, bom, ali depois acabou o noivado, acabou tudo, né? Abigail depois se torna cristã também, e não dava mais, né? Mas
Estevão ainda insistiu, não seja para ele uma boa companheira. Tamanho é o cristianismo que já existia em Estevão, né? E Paulo depois viaja para Damasco, para quê? Para perseguir novos cristãos. Ele ia encontrar Ananias, um grande pregador lá, da Boa Nova, e pretendia furar os olhos de Ananias, como punição. De repente o cavalo empaca na estrada de Damasco, Paulo cai do cavalo, aquela luz como um sol desce assim, ele fica cego, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela hora bateu no coração dele lá, pela energia, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele naquele momento ele se converte. Ele segue para Damasco, levado ali pelos seus soldados, e lá ele encontra um homem, ele não sabia que era Ananias, que cura os olhos dele, devolve a ele a visão. Depois ele vai saber quem era aquele homem que devolve a visão? Aquele que ele pretendia curar os olhos, Ananias. Ele volta de lá e já muda de nome depois, se torna cristão, se torna Paulo de Tarso, e essa história é maravilhosa, leiam o livro. Então, outro exemplo de perdão, além de Jesus, é o exemplo de Estevão, que se antecipou ao perdão. Um outro exemplo, Mahatma Gandhi, que através da passividade não violenta, a Índia era uma colônia inglesa e os ingleses maltratavam demais o povo indiano. E Gandhi falou: não, nós vamos fazer uma revolução, mas precisa levantar um cabo de vassoura. A revolução, nós vamos teimar, não vamos obedecê-los, mas não vamos brigar, não vamos, a gente apanha calado, mas vamos desobedecer. A desobediência pacífica. E foi aquela coisa, e naquele tempo o mundo todo começou a ver aquilo, né? O Gandhi apanhou muito, os seus seguidores apanharam muito, mas chegou um momento que os ingleses recuaram, falaram: não dá mais, a gente está ficando mal na fita, né? E a Índia voltou a ser um país com a sua autonomia. Isso aí é um karma que os ingleses têm até hoje, como outras colônias que eles exploraram, né? Não é à toa que acontece tanta coisa na Europa nos dias de hoje. Não é à toa que na Segunda Guerra, a Londres e a Inglaterra foi tão bombardeada e sofreu tanto. Embora uma coisa não justifique a outra, mas a gente sabe que os nossos karmas, existe o karma individual, o karma familiar, o karma coletivo. Tudo isso existe. E aí, depois que tudo passou, Gandhi tinha pagado a pena dele, que ficou preso longos anos também. Chega um jornalista inglês, pergunta para ele: você perdoa os ingleses? Ele fala: perdoaram o quê? Eles nunca me ofenderam. Tamanho era a grandeza espiritual dele também, né? E nós vamos ver exemplos assim, de pessoas que praticaram esse perdão incondicional. Agora, Rossano Klinger faz uma advertência: perdoar não é esquecer. Perdoar, porque falar esquece a ofensa, não precisa esquecer, você precisa ressignificar. E aí um exemplo disso que ele dá é o seguinte: uma filha havia sido abusada na infância pelo pai, e ela inclusive se tratou com o Rossano, né? Ele é psicoterapeuta, aquela coisa. Perdoou. Passou alguns anos, ela chega para ele e fala: olha, eu perdoei meu pai e tal, eu vou viajar e pretendo deixar minha filha com ele, você acha que eu devo? Ele falou assim: não, você perdoou, mas a confiança é outra história. Quem te garante que ele não vai fazer com a sua filha a mesma coisa que ele fez com você? Então, gente, perdoar a quem nos ofende não é voltar a depositar aquela confiança, é não ter desejo de vingança,
né? É não guardar mágoa, porque a confiança, ela pressupõe que você conheça aquela pessoa em profundidade. E confiança se adquire, confiança não se impõe. Então a gente precisa ter isso muito claro. Alguém que te deu um grande prejuízo financeiro, você emprestou, ele não pagou, você foi lá, financiou ele lá na loja, ele usou o seu nome, não pagou, você teve que ir lá e pagar, para tirar o seu nome do SPC. Você perdoa, né? Ele estava numa situação difícil e tal. Mas aí você vai fazer isso de novo? Não. Perdoar é uma coisa, né? A confiança é outra história. Então nós precisamos ter isso em mente. O fato de a gente perdoar não significa que a gente tem que voltar a confiar naquela pessoa. Mas também nós não vamos por isso nos negar a conviver com a pessoa se a necessidade impõe, porque muitas vezes nós vamos ter que perdoar pessoas da nossa própria família. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes são pessoas da nossa própria família, não são estranhos, não são amigos, são também, mas na maioria das vezes família. E aí a gente vai ter que às vezes conviver, porque não pode, como diz o Santo Agostinho aqui, aliás o Paulo, né, falar, eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo na minha frente. Isso não é perdão, né? Isso não é perdão. O perdão, ele explica aqui, ele se justifica mais pelos atos do que por palavras. Olha como ele diz aqui, ó. Não esqueçais que o verdadeiro perdão, no finalzinho do texto, se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Falar que perdoa é fácil, mas nós vamos demonstrar que perdoamos a partir dos nossos atos. Mas lembra bem, perdoar não significa que a gente precisa voltar a confiar naquela pessoa, porque a gente tem que ter em mente que se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo, né? Então, o caso do indivíduo que às vezes você ou eu, né? Isso aconteceu comigo, um grande amigo, eu fui na loja, escolheu o melhor tênis lá, né? E aí dividiu lá em tantos pagamentos, nunca pagou uma. Toda vez que eu falava, não paga não, que eu vou pagar. Chegou um momento que eu tive que ir lá e pagar. Fui e paguei. Mas assim, como eu era espírita, a nossa amizade não acabou. Continuei sendo amigo dele, praticamente a gente quase esqueceu aquilo. Mas se ele me pedisse de novo, é evidente que eu não ia fazer, né? Porque se o indivíduo não é capaz de zelar pelo próprio nome, ele vai zelar pelo meu, pelo seu? Será? Que alguém que não é capaz de zelar pelo próprio nome vai zelar pelo nome do outro? Então, gente, a gente tem que ser generoso, bom, mas a gente precisa ser bom também, né? Isso que a gente precisa aprender. Essa capacidade de perdoar, ela é um exercício, porque perdão, ele não é uma coisa assim de falar, eu quero perdoar e pronto. O querer é o primeiro passo, mas o perdão é um processo. O processo é uma sequência de atos e fatos. A primeira providência é a gente querer perdoar e a gente orar e vigiar e pedir a Deus para a gente tirar aquela mágoa do nosso peito. Porque guardar mágoa é guardar um veneno em nós mesmos. A mágoa faz mal para nós mesmos. Ela nos adoece. Doença física mesmo. Ela já é uma doença emocional, a mágoa. E essa doença emocional, ela pode virar outras doenças físicas. Isso já está demonstrado aí, né? Então, a primeira coisa é querer perdoar. E a partir do momento que a gente quer, os bons espíritos, quando percebem em nós
os bons propósitos, eles se empenham muito em nos ajudar. Assim como os espíritos imperfeitos, quando percebem em nós os maus propósitos, eles se empenham muito em nos ajudar a praticar coisas erradas. Porque nuvens de testemunhas nos acompanham, né? Nós somos acompanhados de acordo com os nossos pensamentos. Não falou aqui a questão dos pensamentos, né? Então, a partir de hoje, vamos ter isso em mente. Para chegar a Deus só há uma senha, a caridade. Não há caridade sem benevolência, não há caridade sem indulgência e não há caridade sem perdão. Vamos começar a exercitar isso. Isso passa pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, estudar a mim mesmo, ver as minhas dificuldades, colocar essas dificuldades diante do Senhor, nas preces, nas reflexões, porque a ajuda do alto virá. Se o propósito é sincero, a ajuda vem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare sempre nesse propósito sincero, para a gente chegar, né, um pouco melhor quando a gente retornar, com um pouco mais de capacidade de exercitar o perdão. Que assim seja.